Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, então, nós vamos abordar polinômio de Taylor, parte 2. Então, na primeira parte, nós vimos o polinômio de Taylor de ordem 1. Agora, nós vamos estender essas ideias e abordar o polinômio de Taylor de ordem 2. Então, só relembrando, então, nós vimos a linearização da função f de x em x igual a a, como sendo L de x igual à função f avaliada em a, mais a derivada da função f avaliada em a, vezes x menos a. E isso nós chamamos, na videoaula parte 1, nós chamamos de L de x. Agora, nós vamos usar a notação P1 avaliada em x, porque esta linearização representa, na realidade, um polinômio de ordem 1. E aí, nós usamos este polinômio para aproximar o comportamento da função f próximo do ponto A. E esta função, ela é a função de primeiro grau que melhor aproxima a função f perto do ponto A. Por que isso acontece? Pois nós temos duas características que nos levam a esta consequência. A primeira delas é de que este polinômio avaliado em A é igual à função f avaliada em A. E, além disso, a derivada desse polinômio avaliada no ponto A coincide com a derivada da função f no ponto A. Bom, e aí isso nos leva à seguinte pergunta. E se nós considerarmos um outro polinômio, mas de tal forma de que a gente tenha mais derivadas coincidindo com a derivada da função f no ponto A. Então, neste caso, nós teríamos que a derivada de ordem k do polinômio Pn avaliado em A igual à derivada de ordem k da função f avaliada em A. Isso para k variando de 1 até n. Bom, mas se nós exigirmos que mais derivadas coincidam com a derivada da função f no ponto A, nós vamos ter polinômios de ordem superior. E aí, usando essa ideia, nós vamos definir o polinômio de Taylor de ordem 2. Então, para isso, nós vamos considerar que nós temos uma função f definida de i em r e um intervalo, e de que essa função f admite até derivada de segunda ordem nesse intervalo. Então, o polinômio de Taylor de ordem 2 da função f em torno do ponto x igual a a, onde a pertence ao intervalo i, é dado por f avaliado em a mais a derivada primeira da f avaliada em a vezes x menos a, mais a segunda derivada da função f avaliada em a dividido por 2 vezes x menos a ao quadrado. Então, este é o polinômio de Taylor de ordem 2. Neste caso, nós podemos notar de que o polinômio de ordem 2, ele vai ser tal que ele avaliado em A coincide com f avaliado em A primeira derivada deste polinômio avaliado em A também coincide com a derivada da f avaliada em A, e a segunda derivada deste polinômio avaliado em A coincide com a segunda derivada da f avaliada em A. Bom, e aí a pergunta que a gente se faz. Nós tínhamos o polinômio de Taylor de ordem 1, agora temos o polinômio de Taylor de ordem 2. Como a gente faz para estimar o erro cometido com esta aproximação aqui por este polinômio de ordem 2? Então, nós temos este resultado aqui, que é um análogo ao que a gente já obteve para o polinômio de Taylor de ordem 1. O que este resultado nos diz? Ele nos diz que se eu tenho uma função f definida de i em r, 3 vezes diferenciável nesse intervalo i, então, dado um a pertencendo a i, vai existir um c entre esse x que eu quero aproximar a minha função e o a que eu estou escolhendo para obter o polinômio de Taylor em torno desse ponto, tal que a função f avaliada nesse x é igual à função f avaliada em a, mais a derivada da função f avaliada em a vezes x menos a,
mais a segunda derivada da f é avaliada em a dividido por 2 fatorial, vezes x menos a ao quadrado, mais a terceira derivada da f avaliado nesse ponto C, dividido por 3 fatorial, vezes x menos a ao cubo. Ou seja, eu tenho essa igualdade válida para algum C entre x e a. Esse C não é dado, certo? Eu só sei que o intervalo em que esse C se encontra. E eu sei que ele existe. Então, usando essa fórmula, da mesma forma como a gente fez lá no polinômio de Taylor de primeira ordem, nós podemos obter a seguinte fórmula para o erro de Lagrange, que agora vai ser a seguinte. Então, o erro é a função avaliada em x, então é o valor exato da função neste ponto, menos o polinômio de Taylor de ordem 2 avaliado nesse x, e isso vai ser, né, usando esse resultado acima, vai ser então a terceira derivada da f avaliado em c, dividido por 3 fatorial, vezes x menos a ao cubo. Bom, então nós vimos o polinômio de Taylor de ordem 1 e de ordem 2. Estendendo essas ideias para polinômios de ordem superior, ou seja, de ordem maior do que 2, nós vamos ter o polinômio de Taylor de ordem n. E o polinômio de Taylor de ordem n, ele vai ter essa mesma ideia, né? Ou seja, notem que se eu for olhar os primeiros dois termos do polinômio de Taylor de ordem n, nós vamos ter os termos correspondentes ao polinômio de Taylor de ordem 1. Se eu for olhar os 3 primeiros termos, isso vai coincidir exatamente com o polinômio de Taylor de ordem 3, ou seja, à medida que eu vou aumentando o grau do meu polinômio que eu estou considerando, eu estou sempre só adicionando um termo a mais. E o erro, neste caso, né, o erro de Lagrange, cometido com este polinômio, ele é dado por, né, a derivada de ordem n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes x menos a elevado a n mais 1. É importante frisar de que para o polinômio de Taylor, para a gente poder considerar o polinômio de Taylor, basta que a derivada de ordem n exista neste intervalo i, porém, na hora da gente considerar o erro, nós precisamos da derivada de ordem n mais 1. Certo? Então, para que essa estimativa de erro aqui seja válida, a função deve possuir derivada até a ordem n mais 1, ok? No intervalo entre x e a. E uma observação importante também é de que, quando a gente considera esse polinômio de Taylor de ordem n, no ponto x igual a 0, ou seja, eu considero o polinômio de Taylor da função f em torno do ponto 0, nós vamos ter um polinômio que a gente chama polinômio de Maclaurin. O nosso foco aqui não é usar o polinômio de Taylor de ordem n, mas sim abordar o polinômio de Taylor de ordem 2. Então, vamos usar o polinômio de Taylor de ordem 2 para aproximar o cosseno de 36 graus, ou seja, o cosseno de π sobre 5. Esse exemplo nós já vimos no contexto do polinômio de Taylor de ordem 1. Então, agora aqui a gente vai aproximar com o polinômio de Taylor de ordem 2 e vamos comparar as aproximações obtidas, certo? Então, para obter o polinômio de Taylor de ordem 2, nós vamos precisar a primeira derivada e segunda derivada, e para estimar o erro cometido, nós precisaremos da terceira derivada da função f, que no caso é cosseno de x. Então, novamente, nós vamos considerar o a igual a π sobre 6. Na primeira parte, então, dessa videoaula, nós já obtivemos a aproximação com o polinômio de Taylor de ordem 1, e a aproximação para o cosseno de π sobre 5 obtida foi esta, com essa estimativa de erro. Então, o polinômio de Taylor de ordem 2, né, usando a formulinha que a gente acabou de ver, vai ser, então, cosseno avaliado em π sobre 6, menos seno de π sobre 6 vezes x menos π sobre 6, menos segunda derivada, que no caso agora é menos cosseno de x, ou seja, avaliado em π sobre 6, então vai ficar
cosseno de π sobre 6 dividido por 2, vezes x menos o π sobre 6 elevado ao quadrado. Substituindo os valores do seno e do cosseno, nós obtivemos, então, o polinômio de Taylor de ordem 2. Agora, usando este polinômio de Taylor para aproximar o cosseno de π sobre 5, então nós vamos substituir aqui, né? E efetuando as continhas, nós vamos obter que o cosseno de π sobre 5 é aproximadamente 0,80891701. E eu coloquei novamente essa aproximação porque eu omiti as demais casas decimais aqui. Agora, vamos estimar o erro que a gente está cometendo ao usar esta aproximação para o cosseno de π sobre 5. Antes disso, talvez é bom frisar de que, notem, nós temos aqui a aproximação obtida com o polinômio de Taylor de ordem 1. A diferença entre essas aproximações está ocorrendo a partir da segunda casa decimal. Bom, então, agora vamos estimar o erro cometido aqui. Então, novamente, nós temos que limitar agora a terceira derivada da função f para t no intervalo de π sobre 6 a π sobre 5. Neste caso, o módulo da terceira derivada, como o seno é positivo neste intervalo, então o módulo do seno é o próprio seno de t. O seno de t, neste intervalo, é uma função crescente. Então, o maior valor que o seno vai assumir neste intervalo é em π sobre 5. Mas nós não conhecemos o valor do seno em π sobre 5. Sem usar uma calculadora, a gente não consegue obter esse valor. E a gente, o objetivo aqui é evitar, né, o uso da calculadora para calcular, né, o valor do seno nesse ponto. Então, nós vamos ter que estimar, ou seja, como a função seno é crescente, eu vou usar um ponto mais próximo possível de π sobre 5, mas maior do que π sobre 5, onde eu conheço o valor do seno. No caso, eu escolhi o π sobre 4. E seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu encontrei um limitante para a terceira derivada. Usando isso na fórmula do erro, que nós obtivemos acima, né? Nós temos, então, que o erro cometido com o polinômio de Taylor de ordem 2, no ponto π sobre 5, vai ser menor ou igual a esse limitante que a gente encontrou, raiz de 2 sobre 2, dividido por 3 fatorial, que no caso é 3 vezes 2, ou seja, 6. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sexto vai dar raiz de 2 sobre 12, vezes x menos a em módulo, né? O x é π sobre 5, o a é π sobre 6, elevado ao cubo. Fazendo as continhas, isso vai dar 0,00013533 e assim por diante. Limitando esse valor, né? Ou seja, arredondando para cima, isso vai dar 0,00014. Se nós formos comparar com o erro que nós obtivemos lá para o polinômio de Taylor de ordem 1, nós vemos que aqui nós tínhamos um erro a partir da terceira casa decimal. Aqui está a partir da quarta casa decimal. Então, a aproximação fornecida pelo polinômio de Taylor de ordem 2 é melhor do que a aproximação fornecida com o polinômio de Taylor de ordem 1. Em geral, isso vai ocorrer pelo fato de que nós vamos ter, na estimativa do erro, nós vamos ter de que x menos a elevado a um expoente. Esse expoente, ele vai crescendo, né, no polinômio de Taylor de ordem n. E também, nós vamos ter aqui, no denominador, o n fatorial, né? Então, esse vai aumentar o denominador e vai diminuir aqui esse fator. Então, desde que essa derivada seja bem comportada, a tendência é de que, de fato, se eu aumentar o polinômio de Taylor, né, aumentar a ordem desse polinômio de Taylor, a gente vai obter uma aproximação melhor com isto, certo? Se nós olharmos graficamente, então eu tenho aqui em vermelho o gráfico do cosseno de x, em verde, então, nós temos o polinômio de Taylor de ordem 1, e em azul o polinômio de Taylor de ordem 2.
Notem que nós temos, né, e ambos, né, os polinômios de Taylor são em torno do ponto π sobre 5. Notem que nós temos uma melhora significativa do polinômio de Taylor de ordem 1 para o polinômio de Taylor de ordem 2. E, só a critério de curiosidade, se nós considerarmos polinômios de Taylor de grau maior, por exemplo, aqui eu incluí o polinômio de Taylor de grau 3 e o polinômio de Taylor de grau 4 também. Notem que o polinômio de Taylor de grau 4, que é em rosa, ele está muito próximo da função cosseno para um intervalo bem maior, né, do que os outros polinômios obtidos antes deste polinômio. Certo? Bom, eu queria frisar de que as aproximações obtidas com polinômios de Taylor, elas são muito importantes, porque em muitas situações, né, em problemas aplicados, a gente não consegue obter analiticamente a solução de alguns problemas. Porém, usando aproximações, a gente consegue estimar, ou seja, consegue avaliar, consegue estudar o problema usando essas aproximações. Bom, então esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!